Abra comigo, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Amém? Diz assim: Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles aos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: Vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. E Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu, e não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos, e na tua mão não há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo Israel, e a deste para sempre a semente do teu amigo Abraão? E eles nela habitam e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: Se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo, ou peste, ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa, e na tua presença, pois o teu nome está nessa casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. Até aqui. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Fala conosco essa manhã, Senhor. Nos mostra, Senhor, mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra é a oração, né, do rei Josafá, né? Ele me interessou muito quando eu li, porque mostra as investidas, né? Quem nunca aqui sofreu ataques, investidas que você sabe que vem, né, que não vem de Deus, ou que Deus permite às vezes também, mas investidas que todos nós sofremos, né? E Josafá passou por isso, um ataque inesperado, né? Que uma multidão, segundo a palavra de Deus diz aqui, e cabe a nós nos revestirmos, como a gente aprendeu em Efésios, capítulo 6, da armadura de Deus, né? E Josafá, ele tinha certeza, quando ele fez essa oração, de que Deus estava com ele, que Deus ia escutar ele, que ele tinha certeza que ele tinha esse aliado que ele podia contar. E é por isso que essa parte da vida de Josafá e essa oração nos ensina muito, né, sobre nossa vida cristã, né? Para mim foi um exemplo a se espelhar, não porque Josafá foi perfeito, não, mas exatamente porque ele não foi perfeito em tudo, mesmo assim ele confiou no Senhor, ele era falho como nós somos, e por isso, confiando, ele temeu e buscou o Senhor, e as coisas aconteceram. E se a gente vai ler mais para frente, nós vamos ver que Deus livrou eles desses inimigos. Amém? E primeiro item da conduta de Josafá foi exatamente isso. Foi totalmente cristã. Foi um exemplo para nós, para mim, no caso, né? E a primeira coisa que ele fez no versículo 3, né? Pôs-se a buscar o Senhor. Algumas traduções vai falar: buscou a face do Senhor. Isso foi a primeira coisa que Josafá fez. E o que é buscar a face do Senhor, né? O que é buscar a face de alguém? Quando você está falando com alguém, você quer olhar no rosto, né? Você quer procurar. Quando eu estou aqui fazendo alguma coisa e uma das minhas filhas vem, ela, papai, 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 até eu olhar para elas, não é? E é mais ou menos por aí. Insistir,
Buscar e insistir. A gente não pode tentar buscar uma, duas vezes e achar que Deus não respondeu e Ele não nos escutou. Ele insistiu. Primeira coisa, ele buscou a face de Deus, né? E segundo, no capítulo 3, no versículo 3, a gente continua lendo: e proclamou um jejum em todo Judá, né? Se a situação é difícil, se a situação parece até impossível, né? Jejuar. Por que não jejuar? Jejuar é uma das coisas que até o Senhor Jesus nos ensina. Em toda a Bíblia a gente vê em Esdras que ele jejuou para buscar a face do Senhor. A gente vê em Daniel que ele jejuou para buscar o Senhor. E jejum e oração andam de mãos dadas, andam juntos. Você pode orar sem jejuar, mas jejuar sem orar não tem como, porque se você está buscando uma resposta, como você vai escutar a resposta se você não estiver em oração, em constante oração para ouvir? Amém? A resposta que você espera, a resposta que você procura naquele jejum. E esse jejum também de Josafá me ensina no seguinte fato, colocando para nós, colocando um exemplo para minha casa. Se eu estou passando por uma situação difícil e impossível, aqui ele diz que todo Judá jejuou, todo mundo jejuou, né? Então, na nossa casa também, se você está passando por uma situação difícil, coloca todo mundo para jejuar, coloca o menino para parar de mamar, para de dar comida para passarinho, não deixe comida do chão para os ratos mais, entendeu? Todo mundo tem que jejuar, entendeu? Todo mundo. E é mais ou menos por aí. E o jejum, como eu falei, a oração andam de mãos dadas. E essa oração do rei Josafá, ela foi linda porque ela foi cheia de temor. Versículo 6, né? Ele fala com Deus, pode até parecer uma afronta o jeito que ele fala com Deus, né? Não é tu, Deus de nossos pais, que está no céu? Não dominas tu sobre os reinos dos pagãos? Mas na verdade ele falou verdades sobre a pessoa do nosso Deus. Ele afirmou em forma de perguntas, mas afirmando. Na verdade ele estava aqui engrandecendo o nome de Deus quando ele fez essas perguntas, né? E ele lembrou também nessa oração das vitórias anteriores que Deus deu. No versículo 7, não és tu que expulsaste os habitantes desta terra, né? E deu a nosso pai Abraão para que a sua semente habitasse aqui, né? Então ele lhe lembrou, assim como nós devemos fazer, né? Exaltar o nome de Deus primeiramente nas nossas orações e lembrar das vitórias que Ele já nos deu. Gratidão, né? A gente não pode buscar a Deus sem ter um coração agradecido, um coração grato. A gente buscando a Deus com coração grato, engrandecendo o nome dEle, com certeza Ele responde, né? Se você não se lembrar das coisas que Deus fez por você, quem é que vai se lembrar, né? Deus fez, mas já faz muito tempo, mas Ele fez, né? Ele é Deus para fazer de novo, para fazer maior. Amém? Glória a Deus. E ele lembrou das promessas, né? Quando ele falou de Abraão, do patriarca, né? Abraão, da amizade de Deus com Abraão, ele usou das próprias palavras de Deus. Outra coisa que Deus se agrada, quando você usa das próprias palavras dele, porque ele sabe que você lembra do que ele diz, né? Quem aqui gosta quando a pessoa fala e a outra esquece? Ninguém, né? Quando minha mulher fala comigo, geralmente eu esqueço. Ela não gosta, ela fica brava. É complicado, mas é isso que ela fala. Eu tô falando com um pedaço de madeira, mas você tá falando com a parede. Manda um text. Agora eu quero tudo por escrito, porque aí fica salvo, eu leio depois. Né? Manda text. Text mesmo aproveitar a tecnologia, vamos aproveitar. Já que tem, né? A gente não usa a Bíblia no celular, então falar com a esposa por text. Amém? Versículo 10. A gente não leu, vamos ler agora. Diz assim: e agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte de Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram.
esse versículo 10 me mostra, sabe o quê? Que esse rei Josafá, ele era uma pessoa muito objetiva. Porque Deus sabia o que estava acontecendo, mas mesmo assim ele foi lá e expôs para Deus exatamente o que estava acontecendo. A situação nos mínimos detalhes. Quem era que estava vindo, quem eram essas pessoas que estavam vindo contra eles, né, que Deus poupou lá no passado. E ele falou, ele orou com objetividade, né, engrandecendo o nome de Deus logo em seguida. E esse é um outro item da oração de Josafá que me chama a atenção, a objetividade. Quando a gente falar com Deus, quando a gente pedir alguma coisa a Deus, quando a gente colocar alguma coisa perante o Senhor, falar com Ele exatamente o que está acontecendo, mostrar com objetividade, né? Explicar para Deus, não que Ele não saiba, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir o que é que você está sentindo, o que é que você está passando. Ele quer ouvir exatamente aquilo que está no seu coração. Independente do que seja e como seja que você vai falar, Ele quer ouvir de você, da sua boca. Amém? E ele orou humildemente, confessando sua fraqueza. Ele se humilhou e entregou o problema na mão do Senhor. Versículo 12. Ó nosso Deus, Tu não os julgarás? Porque não temos qualquer poder contra essa grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre Ti. Né? Se humilhou, ele entregou e disse que não tinha força, não sabia o que fazer, não tinha como vencer, ele não fazia ideia do que fazer. Se não for Deus, eles seriam dizimados. Mesma coisa somos nós. Sem Deus, seremos dizimados por as coisas dessa vida. Por isso entregamos tudo a Deus, né? E quando a gente entrega, a gente tem realmente que se humilhar, saber que não temos força, que Deus tem força por nós, né? E está tudo aqui engraçado, que Deus deixou tudo exemplificado para nós, né? Exemplos históricos, porque a Bíblia é um livro também histórico, e que está tudo aqui mastigado para que a gente possa aprender, né? E esse é mais um ensinamento da oração de Josafá. Ele entregou tudo a Deus e confiou na resposta, quando ele disse, né, no final, nossos olhos estão sobre Ti, né? E mais uma vez eu volto para o pai, né? E o pai é uma criança que o filho pede alguma coisa e fica olhando para o pai, esperando, né? E é exatamente isso que Josafá fez. Nossos olhos estão sobre Ti. Estamos aqui, estatalado, parado, esperando, sem saber o que fazer, mas confiamos no Senhor. E assim Deus te diz hoje, confia em mim. Amém? Confia no Senhor. E ele confiou. E todo o povo participou dessa oração, versículo 13. E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Amém? Mais uma situação em que eles nos ensinam da oração em família, da oração em conjunto do povo de Deus, né? Como a gente tem feito, né, nas sextas-feiras pela manhã, né, quando o povo de Deus se une em oração por causas, por situações às vezes até impossíveis, mas colocamos juntos nas mãos de Deus. E a gente pode fazer o downgrade também para a nossa casa, né? Colocar na nossa casa, quando a gente está passando por uma causa, uma situação difícil, orar todos juntos. Se não tem ninguém, ora com o seu papagaio, com o seu cachorro, chama todo mundo, chama um amigo que está perto, chama um vizinho, ora junto, alguém que creia, que saiba que existe um Deus, chama e coloca a causa na mão de Deus, porque a oração em conjunto é muito forte, né? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? A palavra de Deus diz e nos ensina sobre isso. E eu vejo que buscou a face do Senhor, Josafá, com jejum, temor, humildade, gratidão, né? Lembrando das coisas que Deus fez, com confiança, com fé, né? E o que é que acontece quando você faz todas essas coisas? Pergunta para o seu irmão. O que é que acontece? Pergunta com raiva. O que é que acontece?
Por quê? Agora pergunta bem, agora responde bem mansamente para o seu irmão. Deus responde. Amém? Quando a gente busca Deus, busca a face do Senhor, jejuando, com temor, humildade, gratidão e fé, Deus responde. Versículo 14, vamos ver a resposta do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf, ou Asaf. E essa genealogia me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Por que Deus colocou isso aqui? Só para bonito? Será? Só para ficar bonito ali? Aí eu fui atrás, né? Aí descobri o nome desses caras. E é lindo. Começando de trás para frente, Asaf. Deus ajuntou, reuniu. Deus reuniu essas coisas aqui, ó. Fé, jejum, temor, humildade, gratidão, né? Buscou a fé. Deus reuniu essas coisas. Matanias. E vai dar um presente. O presente de Deus é o que significa esse nome. Jeiel. E Deus vai varrer embora os inimigos daquele povo. Será que estava para bonito isso aqui ali? Benaia, o Senhor edificou. E ele edificará Josafá e o reino de Judá. Mais uma vez. Zacarias, porque Deus lembrou deles. Amém? E Jaziel, porque Deus fortalece. Glória a Deus. Deus fortalece aqueles... Deus escolheu a pessoa certa, com a genealogia certa, para mandar uma mensagem, né? Para a glória de Deus. Talvez eles nem se perceberam disso naquela época. Mas nos dias de hoje a gente lê, a gente tem ferramentas para buscar essas coisas e aprende muito. E aquela palavra deu ânimo para aquele povo, né? Versículo 15, vamos ver o que Deus falou. E ele disse: ouve todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Aleluia. A batalha é do Senhor, meu querido. A batalha não é sua. O Senhor vai batalhar por ti. Glória a Deus. 16. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pelo penhasco de Ziz. E vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Por que Deus disse assim? Deus entregou para eles a localização exata dos inimigos deles, né? E Deus vai fazer o mesmo com você. Ele vai te mostrar exatamente onde está a tua bênção, onde está a tua vitória, aonde ela vai estar para você ir lá e apenas esperar o Senhor fazer. Glória a Deus. Foi exatamente isso que eles fizeram. 17. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e veja a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. O Senhor é contigo, meu querido irmão. Você não vai precisar fazer nada. Não sei qual é a vitória que você espera, o que você procura, o que você busca, mas o Senhor será contigo. Ele estará ali. Você olhará e a vitória acontecerá. E o Senhor te dará a bênção que você tanto espera. Amém? Oh, glória. E no versículo 18 e 19, isso foi o que eles fizeram em agradecimento a Deus antes da batalha acontecer. Versículo 18. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor.
E os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas levantaram-se para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E é isso que a gente tem que fazer. Louvar a Deus antes da vitória acontecer, porque Ele já disse que vai acontecer. Se nós temos fé, nós agradecemos, louvamos e declaramos que o Senhor é grande antes mesmo de vermos. Amém? Benditos são aqueles que não viram e creem, porque o Senhor é poderoso para fazer e a gente já sabe disso. Amém? E é isso que a gente tem que fazer, adorar o Senhor antes mesmo de a gente achar que recebeu, mas tendo certeza que já recebemos. Porque quando o Senhor fala é porque nós já recebemos. Se Ele disse que você vai receber uma bênção, você já recebeu. Amém? Deus é dono do tempo. Se Ele disse que você já recebeu, Ele já viu você recebendo lá na frente. Amém? E Ele já fez isso por você. Glória a Deus. Vamos por... Eu gostaria de ler Filipenses 4:6, se você quiser me acompanhar. Filipenses 4:6 fala sobre a oração, sobre termos certeza da nossa vitória. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então Paulo ensina aqui a mesma coisa que acabamos de falar e vimos na vida de Josafá. Confiança em Deus, gratidão, com ações de graças, com petições, suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Falar para Deus o que você precisa, confessar para Ele todas as coisas que você necessita, suas dificuldades. Com certeza, tendo fé, Ele fará, E os levitas ali cantaram louvores ao Senhor, E chegou o dia da batalha. Dia da batalha, versículo 21. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus já tinha dito que eles não iam precisar lutar, então o que Ele fez? Colocou gente para cantar a Deus, para adorar a Deus, para louvar o Senhor na frente do exército da batalha, porque não precisava lutar, só precisava cantar, só precisava adorar a Deus, só precisava engrandecer o nome dEle. Ele já tinha feito todo o resto, tudo já estava programado. E Josafá foi inteligente, A palavra de Deus diz no Salmo 22 que o Senhor habita entre os louvores, E Ele colocou os levitas para cantar ali. E no versículo 23 a gente vai ver que o Senhor deu a vitória e eles não precisaram levantar nenhuma mão. 23. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. Aleluia. Eles mesmos se destruíram. Judá não precisou fazer nada. Josafá, o seu exército, não fez nem tocou em nenhum deles. Glória a Deus, o Senhor deu a vitória. 25, E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas, que com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar, e estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. Essa é a bênção que o Senhor quer te dar. Glória a Deus. Bênção de 3 dias para você carregar para casa. Glória a Deus. Aquela venzinha ali não vai caber mais bênção. Vai ter que voltar aqui de novo, e de novo, e de novo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque aquele lugar foi conhecido como Vale de Bereca, ou Vale de Bênção. E
um detalhe importante nessa história é que Deus não permite a adversidade vir contra os seus santos se não for para a glória do nome dele. Amém? Às vezes a adversidade pode vir contra nós. Às vezes a gente acha que é impossível, que não há como vencer. Mas às vezes é só para a glória de Deus, né, Mancá? Às vezes é só para a glória de Deus. Às vezes você fica sem rim só para a glória de Deus. E aí Deus faz, Deus dá a bênção em triplo, né? Sem você levantar uma mão, sem você nem lutar por aquilo, só louvando o Senhor. Como é fácil louvar a Deus, adorar o nome dele. Simplesmente é isso que precisamos fazer, mais nada. Você acha que... Às vezes a gente acha que o nosso próprio braço vai vencer alguma batalha, né? Vai ser alguma coisa, mas a verdade é que só o Senhor. Ele pode usar o nosso braço para nós vencermos, como ele pode também não usar, né? Ele pode usar outros braços. E as consequências dessa vitória, a ação, né? A ação de Deus na vida desse povo foi linda, né? 29, versículo 29. Porque ele fez e foi testemunho, né? Aquela situação serviu de testemunho para a glória do nome de Deus, para fazer com que pessoas incrédulas crescem. Versículo 29. E o temor de Deus esteve sobre todos os reinos daquela terra, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Amém? Então, todos os reinos, a partir dali, que talvez já tinham esquecido o nome de Deus, voltaram a crer na força e no poder do Senhor. E é por isso que as adversidades acontecem na nossa vida, muitas das vezes. Outras vezes não. Deus tem os propósitos, mas muitas vezes sim, para mostrar para outras pessoas, para eles que eles se convertam, para que eles entendam que nós temos um Deus que tudo pode. Amém? E no versículo 30, Deus trouxe segurança e paz para aquele povo. E a partir dali, ninguém mais ousava atacar o reino de Judá. E tudo isso aconteceu porque lá atrás, no versículo 18, no capítulo 18 e 19, se você ler depois, você vai ver que Josafá errou. Josafá se juntou com o rei Acabe, né? E eles não escutaram a voz de um profeta chamado Miqueias. E ele errou, mas mesmo errando, Deus foi misericordioso com ele, né? Ali naquele erro dele apareceu um profeta, um vidente chamado Jeú, né, que disse para ele assim: grande ira virá contra ti, mas coisas boas foram encontradas em ti, pois tinha um coração preparado para buscar a Deus. Deus conhece quem é uma pessoa boa que está cometendo um erro. E Deus conhece quem é uma pessoa má cometendo um erro porque quer, né? Deus sabe cada um, Deus sonda os corações. E o rei Acabe morreu, né? Mas Josafá não. E o contrário aconteceu com ele. Bênçãos vieram sobre ele, porque ele errou, mas ele se arrependeu. Ele sabia do Deus que ele tinha. Ele não ouviu aquele profeta daquela vez, mas ouviu agora. Aprendeu com os próprios erros. Isso é uma pessoa inteligente. A pessoa sábia é aquela que aprende com os erros dos outros, né? E esse profeta Jeú disse que Josafá tinha um coração preparado para buscar a Deus. E me interessou isso. O que é um coração preparado para buscar a Deus? E eu entendi que era um coração firme, disposto para a batalha, né? Quem assim estiver disposto para lutar pelas coisas de Deus, não vai ter medo de situações contrárias. Um coração disposto a permanecer nos caminhos do Senhor, por mais difícil que seja, por mais estreito que seja o caminho, né? A servir a Deus, temente, sabendo que Deus dá a vitória
E foi exatamente isso que aconteceu com Josafá. Ele era convicto de sua fé. E, independente da multidão que vinha contra ele, ele foi atrás do Senhor. Ele foi atrás do Senhor. Então, o coração preparado para buscar a Deus, sabendo que o Senhor virá em nosso auxílio. E Deus permitiu aquele povo vir contra ele, mas Deus livrou, porque ele se humilhou e ele engrandeceu o Senhor e confiou no Senhor, né? Porque o Senhor é o nosso escudo e dos que nele se refugiam, ele guarda. Amém? E foi isso que Josafá fez. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma breve história, um exemplo que uma vez eu ouvi numa pregação e achei muito lindo e ficou guardado. E mais ou menos assim: um pai chega em casa e ele não vê o filho que vem abraçar ele na porta. E ele acha estranho, porque o filho sempre vem, toda a vida. E ele chama: filho, e o filho responde do quarto: estou aqui, pai. E o pai vai para o quarto. Quando o pai chega no quarto, ele vê o filho tentando arrastar o guarda-roupa. O filho pequeno, sem conseguir. E o pai pergunta: o que está fazendo, meu filho? Ah, pai, meu brinquedo caiu aqui atrás, eu estou tentando pegar, estou tentando arrastar. E o pai fica olhando para ele e diz: por que você não usa toda a sua força? E o filho para, olha para o pai: mas eu estou usando toda a minha força, pai, não está vendo? Eu estou tentando arrastar isso aqui. E o pai responde: não, você não está, você ainda não me chamou. E é assim com Deus. A nossa força é o Senhor. A nossa força é o nosso Pai que está no céu. Se a gente tentar fazer com nossas próprias mãos, não vai adiantar de nada. Nós não vamos conseguir. A verdade é essa. A gente vai morrer no seco, né? Não vai chegar. Mas se a gente confiar no Senhor e colocar todas as nossas preocupações nele, aí sim conseguiremos, né? Aí sim, aquele filho vai conseguir pegar aquele brinquedinho que ele tanto queria. Amém? Agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.